Muitos samaritanos creem em Jesus. Samaritanos. Samaria era uma capital e uma região com o mesmo nome. Uma região autônoma. Porque os judeus odiavam os samaritanos, porque eles interpretavam o Velho Testamento de uma maneira diferente. Por isso os judeus odiavam eles. Mas os dois eram judeus. O judaísmo, ele despreza Jesus, os ensinamentos de Jesus, o Novo Testamento, o espiritismo cristão, vida após a morte, reencarnação, manifestação espírita, mediunidade, tudo que envolve o plano espiritual, eles desprezam porque eles seguem um Velho Testamento. A história de Israel, a história do povo judeu. Eles ficam só ali e desprezam também as outras religiões. Muitos samaritanos. Samaria era uma capital e uma região com o mesmo nome, autônoma, porque os judeus odiavam os samaritanos, porque os samaritanos, eles liam e interpretavam o Velho Testamento de uma maneira diferente. Mas os dois eram judeus. Daquela cidade creram nele, em Jesus, em virtude do testemunho da mulher que anunciara o que Jesus disse para ela, porque Jesus era um médium de cura. Jesus trabalhava com 7 espíritos de Deus. Isso está escrito aqui no Novo Testamento, no Espiritismo Cristão. Quem já leu sabe onde está escrito. Eu ainda não cheguei lá, mas a hora que eu chegar eu vou mostrar onde está escrito. E como Jesus era um médium, Jesus conversava com os espíritos e os espíritos conversavam com Jesus. E um espírito que estava acompanhando essa mulher aqui disse para Jesus o que acontecia lá na casa dela, como é que era a vida dela. Por isso que Jesus sabia da vida cotidiana dessa mulher. É nesse sentido. Aqui a mulher dizendo: Ele, que é Jesus, me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos. Samaria era uma capital e uma região com o mesmo nome, autônoma, porque os judeus odiavam eles, porque eles liam e interpretavam o Velho Testamento de uma maneira diferente. Só que os dois eram judeus. O judaísmo, ele despreza Jesus, os ensinamentos de Jesus, o Novo Testamento, o espiritismo cristão, vida após a morte, reencarnação, manifestação espírita, mediunidade. Tudo que envolve o plano espiritual eles desprezam porque eles seguem o Velho Testamento. A história de Israel, a história do povo judeu. Eles ficam só ali e desprezam também as outras religiões. O judaísmo é dividido em 2 grupos, os fariseus e saduceus. Os fariseus acreditam em santos, os saduceus não, mas os dois são o judaísmo, a maior religião brasileira. Conversar com Jesus. Pediam-lhe que Jesus permanecesse com eles e ficou Jesus ali 2 dias. Muitos outros acreditaram em Jesus, em Jesus por causa da sua palavra,
por causa do Novo Testamento, o Espiritismo cristão. E diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós acreditamos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Esse é o Novo Testamento, o Espiritismo cristão.